Olá, amigos da Rádio Cidade. Estamos iniciando mais um plantão médico e a partir de agora você, meu amigo, minha amiga, tem a oportunidade de fazer perguntas sobre saúde. O nosso telefone está à sua disposição, 4243-4597. 4243-4597. Você também pode acompanhar o nosso programa pela internet. É só acessar www.Rádio Cidade das Rosas, tudo junto, radiocidadedasrosas.com.br ou no dial 87.5 FM. O meu Facebook também, Ailton Ferreira, Dr. Ailton Ferreira. Estamos transmitindo ao vivo o nosso programa Plantão Médico. E eu gostaria de responder a um grande amigo que tenho, uma pessoa que foi responsável pela Secretaria de Cultura do município de Cotia, meu querido amigo Luizão que mora na região da Granja, no Parque São Jorge. E o Luizão, infelizmente, ele que é vizinho do meu irmão ali, ele perdeu a sua netinha de 9, 10 anos, vítima de meningite meningocócica. E ele ligou, pediu para comentar e falar da importância da vacinação. Olha, o que é meningite? Tudo que é ite é inflamação. Gastrite, ite, inflamação do estômago. Nefrite, inflamação dos rins. Não é? E meningite? Meningite é inflamação das meninges. E o que é meninge? Meninge são membranas que envolvem o chamado aparelho cérebroespinal, que é o cérebro e a medula espinal. Então, repetindo, o cérebro ele tem um envoltório, como se fosse um plástico envolvendo o cérebro. E esse envoltório ele continua na medula, que desce pela coluna vertebral. Existem 3 membranas, ou seja, 3 meninges que envolvem o cérebro. A aracnoide, pia mater e dura mater, que são as 3 meninges. Muito bem. Só para ilustrar, o coração ele também fica envolto por como se fosse um plástico, né? É o chamado pericárdio. O pulmão também fica dentro de um saco, chamado pleura, não é? Então, a pleura é um saco que envolve o pulmão. Pericárdio é um saco que envolve o coração. E meninge? Meninge é um saco, não é? É um envoltório que envolve o cérebro e a medula espinal, ou seja, o aparelho cérebro-espinal. Muito bem. Quando essa meninge sofre um processo inflamatório, nós temos a meningite. Então, meningite é um processo inflamatório, normalmente infeccioso, não é? Porque pode ser inflamatório causado por um elemento químico, não é? E infeccioso quando tem um bicho, um agente causal, um vírus, uma bactéria, um fungo que cause esse processo inflamatório. Muito bem. Então, meningite é a inflamação das meninges. E quem é que normalmente inflama as meninges? O mais comum, e felizmente o menos grave, é a meningite causada por vírus, não é? A chamada meningite viral. Ela é mais comum e menos grave. Normalmente ela evolui bem, né? Evolui para a cura e deixa poucas sequelas. O que é sequela? Sequela é o que estragou, não é? Normalmente, a meningite viral ela é mais comum e menos grave, e ela evolui para a cura e sem complicações, né, sem sequelas. Agora, a meningite bacteriana, essa sim também é comum e é extremamente contagiosa, ou seja, ela transmite de maneira fácil. Ela afeta normalmente o jovem, o adolescente, e ela é causada, já que ela é bacteriana, ela é causada normalmente por 3 tipos de bactéria.
o pneumococo, que é o Streptococcus pneumoniae, né? O pneumococo, e que existe inclusive uma vacina disponível. O outro agente é a Neisseria meningitidis, que essa é a mais comum das bacterianas, né? Essa é extremamente contagiosa, e a meningite causada pelo Haemophilus influenza. O Haemophilus influenza, existe aqui no Brasil a vacina, e a vacina está no calendário vacinal, né? Naquela programação de vacinas que a criança deve tomar. Toda mãe tem que levar a criança no posto de saúde e levar a carteirinha. Por quê? Se não tomou determinado tipo de vacina, precisa tomar. A vacina é fundamental na vida da criança e na vida do adulto. Então, tem que tomar a vacina. Então, repetindo, o que é meningite? Meningite é uma inflamação das meninges. Nós temos três membranas, aracnoide, pia mater e dura mater. Essas membranas, elas podem sofrer um processo infeccioso causado por vírus, bactéria ou fungo. Por vírus é a mais comum e a menos grave. A bacteriana também é comum, né, menos comum do que a viral e mais grave, infelizmente. Né? E a fúngica, causada por fungos, ela é raro, é menos frequente. Muito bem. O que sente uma pessoa que tem meningite? Como a meninge é a membrana que envolve o cérebro, se ela sofre um processo inflamatório, é lógico que ela vai inchar e vai comprimir o cérebro, tá certo? Se comprimir o cérebro, vai produzir sinais. Quais são os sinais de que o cérebro está com um aumento de pressão? Dor de cabeça, vômitos, enjoo, rigidez de nuca, o pescoço fica endurecido. Inclusive existe um sinal que o médico deita a criança e tenta levantar a cabeça, é um sinal importante da propedêutica neurológica para o diagnóstico da doença. A criança tem febre, não é? Tem normalmente confusão mental, dificuldade de concentração, pode ter manchas pela pele, não é? E o principal é a febre, é a rigidez de nuca, o enjoo e o vômito. Muito bem. No início, o diagnóstico de meningite, ele não é tão fácil. Por quê? Porque ela pode se confundir com resfriado, com uma gripe, não é? E não é tão claro assim para o médico fazer o diagnóstico. Não é? Mas é importante o diagnóstico precoce. Por quê? Porque a meningite bacteriana, principalmente, ela tem tratamento, e o tratamento é feito através de antibióticos. Quanto antes você ministrar o antibiótico, melhor a probabilidade de cura, não é? Porque a criança sara mesmo, e principalmente, melhor o prognóstico, quer dizer, menos complicações, menos sequelas essa criança vai ter. Não é? E quais são as complicações da meningite? Primeiro, danos ao cérebro, né? A criança pode produzir retardo mental, a criança, na evolução da doença, pode ter convulsão, a criança pode ter falência dos rins e, infelizmente, morte. Não é? No caso do meu querido amigo Luizão, a sua neta teve uma meningite meningocócica, quer dizer, causada por bactéria, não é? E essa bactéria teve uma evolução galopante e rápida, não é? Uma bactéria violenta, e infelizmente a criança veio a falecer. Não é? Toda pessoa que teve contato, no caso da meningite meningocócica, os familiares, eles devem procurar, a vigilância, na verdade, vai à casa e orienta que essas pessoas devem tomar vacina, não é? Devem tomar vacina, ver se alguém teve algum sintoma de febre, enfim, e procurar rapidamente serviço médico. Não é? Quando houve o surto de gripe H1N1, foi incentivado que as pessoas deviam lavar a mão, né? Lavar a mão com água e sabão ou usar álcool gel. Muitas clínicas, muitos locais têm o álcool gel pendurado, né? Ou um frasco na mesa para que essas pessoas usem o álcool gel. Como consequência disso, muitas doenças, mas muitas mesmo, diminuíram a incidência. Por exemplo, conjuntivite diminuiu muito, não é?
E a meningite também é importante, né, como prevenção. Primeiro, lavar as mãos, né, ou lavar a mão com água e sabão e álcool gel. Por quê? Porque as doenças se transmitem, né? Existem, não é só meningite, outros tipos de doenças. Segundo, evitar locais fechados. No frio, e com esse frio que está fazendo, as pessoas normalmente ficam nas escolas com os vidros fechados, os coletivos, os ônibus ficam com os vidros fechados, aí as pessoas compartilham o mesmo ar, e a probabilidade de transmissão de doença é maior. Então, precisa o quê? Ter ventilação e evitar, lógico, locais fechados. E, principalmente criança, se tiver febre, evite a automedicação, leve ao médico, não é? Leve ao médico e se não melhorar, volta no médico ou procure outro médico para que seja dado o diagnóstico, não é? Como eu disse, infelizmente, a neta do nosso amigo Luizão faleceu. Só Deus e você, Luizão, sabe a dor que a família está sentindo, não é? Meus sentimentos, mas é difícil, tá bem? Um abraço grande, viu, meu irmão? Que Deus abençoe você, toda a sua família, não é? E sabe que eu estou à sua disposição, tá bem? Um abraço grande a todos os amigos do querido bairro do Parque São Jorge, aí na região da Granja Viana, né? O João de Deus, o nosso telefone é 4243-4597. O João de Deus, ele ligou aqui para a gente, ele diz o seguinte: doutor Ailton, eu moro em Pinheiros e o meu pai tem 39 anos e ele tem muito sangramento nasal, não para de sangrar o nariz dele, vira e mexe sangra o nariz, não é? Olha, João, sangramento nasal nós chamamos de epistaxe, né? Epistaxe, né? Ou epistaxe. É normal o sangramento nasal em criança, não é? Principalmente quando fica no sol, e em idoso devido à fragilidade dos capilares nasais. Mas todo mundo, todo indivíduo que tem sangramento nasal precisa procurar um médico. Para quê? Para dar o diagnóstico. Porque existem doenças que são importantes, que se manifesta como sangramento nasal. A principal delas é a pressão alta. Se eu assoprar muito uma bexiga, essa bexiga estoura, tá certo? Muito bem. Se a pressão sobe, também pode estourar um vaso. Quando estoura dentro da cabeça é o AVC, acidente vascular cerebral, hemorrágico, porque estourou uma artéria. Agora, quando estoura dentro do nariz, ela se manifesta através de sangramento nasal. Então, primeiro, pressão alta pode produzir sangramento nasal. Outra coisa, doenças do fígado. Porque doenças do fígado, elas alteram os elementos de coagulação, não é? Pessoas que tomam muito AS, ácido acetil salicílico. O AS, a aspirina, ela antigamente era usada, e ainda é usada como analgésico. Mas percebeu-se que o indivíduo que tomava aspirina, o sangue dele ficava mais fino. Fica mais fino realmente. E com isso flui mais fácil. E evita a formação de coágulos, de trombos. Daí, hoje, se utiliza o AS, o ácido acetil salicílico, a aspirina, para a prevenção de doenças cardíacas, tipo infarto no miocárdio. E a dose, para tirar a dor de cabeça, era 500 miligramas de ácido acetil salicílico. Mas para ter o efeito de afinar o sangue, é 100 miligramas, ou seja, é o AS infantil, não é o AS adulto. Então muitas pessoas tomam AS infantil diariamente, ou cada dia sim, dia não, e isso afina muito sangue, pode produzir sangramento nasal, né? O efeito da aspirina, o efeito do afinar o sangue, nós chamamos de antiadesivo plaquetário. Esse mesmo efeito de afinar o sangue também é produzido por uma substância que tem na uva escura, no vinho, né? No vinho tinto ou no suco de uva, não é? Que é o chamado resveratrol. O resveratrol, ele afina o sangue, não é? Ele produz esse efeito. Por isso que muitas pessoas tomam diariamente vinho tinto, vinho escuro, para ter esse benefício do resveratrol. Agora, eu lembro que é tomar um cálice de vinho. Eu tenho amigos que tomam uma garrafa de vinho por dia.
Você toma uma garrafa de vinho por dia? Eu falo, poxa, isso faz mal. Eu falo, mas eu disse que é nada. Quem bebe vinho é bom para o coração. Mas o vinho tem álcool. E o álcool agride o fígado. Então, se você toma 1 litro de vinho por dia, você é o candidato a destruir seu fígado com cirrose hepática. Então, o vinho faz bem, mas, perdão, um cálice de vinho no almoço e um cálicezinho à noite já é suficiente. Ou as pessoas tomam OAS infantil, que pode, em algumas pessoas, produzir, afinar tanto sangue, que pode produzir sangramento nasal. Alcoolismo também pode produzir sangramento nasal. O uso de anticoagulantes, aquelas pessoas que tiveram tromboses, algum indivíduo que toma de forma crônica anti-inflamatório, que deve tomar cuidado, porque o indivíduo idoso não, depois dos 40 anos, 50 anos, em que surge dores, principalmente dor articular causada pela artrose, tem indivíduo que é viciado em tomar anti-inflamatório, tipo diclofenaco, enfim, todo tipo de anti-inflamatório. Tem que tomar cuidado, porque o anti-inflamatório, ele agride o rim. Então, tem pessoas que sofrem do rim de tanto tomar anti-inflamatório. Então, existe analgésico e anti-inflamatório. Obrigado, Fábio. O analgésico causa menos problema para os rins, enquanto o anti-inflamatório, ele agride o rim. Então, estou com muita dor, toma só analgésico, tipo Novalgina, né? Em vez de tomar um anti-inflamatório que agride o rim. Eu tenho pressão alta. Evite tomar anti-inflamatório, que você vai agredir mais ainda o seu rim. Você já tem problema renal? Faço hemodiálise, mas nem pensar em tomar anti-inflamatório. Tenho dor, analgésico, não é? Toma Magnopirol, Novalgina, enfim. Não tome anti-inflamatório, só tome com orientação médica, ok? Então, o que o pai do João de Deus, que mora em Pinheiros, precisa fazer? Ele tem sangramento nasal. Precisa ir no médico. Precisa ir no médico para que o médico dê o diagnóstico e, com isso, institua o tratamento. Tá bem? Ok, João? Um abraço grande. Ele disse que está acompanhando o programa pelo Facebook. Obrigado, viu? E um abraço aos queridos amigos moradores no bairro de Pinheiros. 42434597 é o nosso telefone. Quero mandar um abraço muito grande ao meu querido amigo Ditinho Pedroso, que está sintonizado, grande Ditinho Pedroso, que fez aniversário a última semana, não é? É um jovem amigo Ditinho Pedroso. Um abraço muito grande. Um abraço também ao Cleto Maier e ao meu querido amigo Serafim Pereira Monteiro. E ontem eu recebi a visita de um grande vereador aqui da cidade, Eduardo Nascimento. Um abraço muito grande, vereador. Parabéns pelo trabalho. A Marta, ela acabou de ligar para a gente. Ela mora no Nakamura Park. Doutor Ailton, minha filha era muito ativa, trabalhava muito. Ela tem 39 anos. E ela, ultimamente, está tendo muito cansaço e insônia. Mas muito mesmo, né? Estou preocupada. Bom, Marta, existem muitas doenças que causam cansaço e insônia, indisposição. A depressão pode causar isso, não é? A anemia intensa pode causar isso. Existe uma glândula aqui no pescoço, a glândula tireoide, não é? Ou tiroide. Essa glândula, quando tem problemas, não é? De mau funcionamento, o principal sintoma, sabe o que é? Cansaço e insônia. Então, Marta, é importante sua filha procurar um médico, fazer exames para um diagnóstico. Porque se ela não tinha problema e vem tendo, precisa se identificar o que é isso, não é? E quando eu falo em depressão não é fraqueza de espírito, não é frescura, depressão é doença. Sendo doença, precisa de tratamento, de medicamento, para que a pessoa melhore, tá bom? Então, Marta, levar a menina ao médico, clínico geral, para que ele peça exames, né? Atenção especial na glândula tireoide, para que se dê o diagnóstico. Ok, Marta? Um beijo grande. E aos queridos amigos do bairro do Nakamura Park. Nós podemos acompanhar o plantão médico também pela internet, www.radiocidadedasrosas.com.br.
www.radiocidadedasrosas.com.br. A Soraya, ela é filha do Alaor tem 80 anos. Doutor Ailton, o meu pai foi operado ontem de câncer de mama. Ele retirou toda a mama e está bem. Ele foi operado no AC Camargo. O AC Camargo é um hospital maravilhoso, né? Hospital do Estado, que atende pelo SUS e atende também por convênio, né? Se você tem um convênio e precisa de tratamento cirúrgico de oncologia ou clínico, pode procurar o AC Camargo, que você também atende pelo convênio. E também pelo SUS, né? Se eu não tenho, que é para aquelas pessoas que não têm nenhum plano de saúde. A Soraya diz o seguinte, então a Soraya com o pai com 80 anos, ela fala, eu não sabia que homem também tinha câncer de mama. Não é só você que não sabe não, viu, Sônia? Muitas pessoas não sabem que o homem também pode ter câncer de mama. Porque o homem tem mama. É uma mama diferente da mama da mulher, mas pode desenvolver câncer também na mama do homem. A estatística diz que para cada 100 pessoas com câncer, 99 é mulher e 1 é homem, né? E como é que eu sei se eu tenho câncer? É como na mulher, no autoexame, você palpa a mama. Se você perceber no espelho, por exemplo, que uma mama está maior que a outra, tem que procurar um médico. Se você sentir carocinho, nódulos, procura um médico. De repente sai secreção pelo mamilo, procure um médico. Eu tenho muita dor na mama, procure um médico, né? O exame realmente esclarece, é a tal da mamografia ou ultrassom de mama para o diagnóstico, né? O câncer de mama ele é mais frequente em mulheres, mas também afeta o homem e, infelizmente, muitos homens, por conta dessa cultura de que só mulher tem câncer de mama, a mulher sempre está fazendo exame e, graças a Deus, muitas mulheres que têm a doença, diagnostica a doença no início e cura. Não tem, muitas nem cirurgia precisa, não é? Agora, o homem, infelizmente, pelo desconhecimento até da doença, procura o médico já no estadiamento avançado. E com isso o prognóstico é ruim. Primeiro que a cirurgia é maior. Precisa operar a mama, esvaziar a axila, né, o esvaziamento ganglionar, que muitas vezes afeta o movimento do braço, e muitas vezes nem isso adianta e o prognóstico é ruim, né? Então, autoexame, tanto no homem quanto na mulher. Um beijo muito grande, viu, Soraya? E ao pai, um abraço, melhoras, viu, ao Alaor, né? Existem, só para citar, que eu lembrei, uma predisposição genética. Então, se você tem uma mãe, uma tia, uma avó, um avô, um irmão, alguém na família que teve ou tem o câncer de mama, a probabilidade de você desenvolver a doença é maior, não é? Porque existe uma predisposição genética também. Tá bem? Beijo grande, viu, Soraya? E tem 4243-4597. A Sueli ligou logo cedo aqui para o Fábio Moreno que tem um programa muito importante, um programa aqui no 87.5, um programa informativo, né, jornalístico, das 7 da manhã, ele chega às 6 horas da manhã aqui. Além de ser o técnico de som, ele também tem um programa jornalista das 7 da manhã às 9, não é? Quando ele me passa o microfone, tá bem? Bom, a Sueli do Butantã, olha que interessante, eu já falei isso aqui uma vez. A Sueli que mora no Butantã tem um tio de 72 anos que faleceu, infelizmente. Ela diz que o tio teve soluço, não falou coisa com coisa, ou seja, confusão mental. Depois começou a ter convulsão, foi internado e morreu. Então, o que ele teve? Aí, ó. Ele começou a ter soluço, não falou coisa com coisa, começou a convulsionar e depois morreu. O meu tio fazia hemodiálise. E a minha tia deu para ele, não é?
deu para ele suco de carambola. Eu já falei aqui e vou voltar a falar, não é? A carambola, aquela frutinha bonitinha, ela tem um desenho bonito, não é? Um cheiro bonito e é gostosa de tomar. Só que eu vou contar a história para vocês, para você, meu amigo, né? Lá em Ribeirão Preto tem uma Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto. Tem a USP de São Paulo e a USP de Ribeirão Preto. Faculdade de Medicina também de primeiro nível, é difícil entrar, vestibular difícil, que se localiza lá na querida cidade de Ribeirão Preto, que fica a 4 horas aqui da capital. Eu tenho um irmão que mora em Ribeirão Preto. Tem um professor, um nefrologista lá de Ribeirão Preto, que fez um trabalho maravilhoso, foi até premiado por isso, que é o Dr. Miguel Moisés. Miguel Moisés. Esse médico, o que ele observou? Ele é nefrologista. O que é nefrologista? Que cuida do rim. Nefrologia é uma especialidade que cuida do rim. O rim, ele tem 1 milhão de cada rim, 1 milhão de estruturas que filtram o sangue, chamadas de néfron. Néfron. Então, cada rim tem 1 milhão de néfron. Daí o nome nefrologia, que é a parte da medicina que estuda o rim. Muito bem. É uma especialidade médica. Esse doutor Miguel Moisés, ele percebeu o seguinte: alguns indivíduos que faziam hemodiálise, de repente, tinham isso que você falou, viu, Sueli? Confusão mental, soluço, convulsão e, infelizmente, morte. E ele começou a ver a história. Por que essas pessoas tiveram isso? Ele percebeu que 2 ou 3 casos, essas pessoas, na época, haviam tomado ou comido carambola. Aí ele chamou a atenção. O que será? Tem a ver, não tem a ver a morte com a carambola? Aí ele começou, ele e outros tantos profissionais da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, envolveu mais de 10 cadeiras médicas, não é? Neurologia, farmacologia, enfim. E segundo pesquisas realizadas, descobriu-se uma substância que está presente na carambola. Essa substância, ela é neurotóxica. Neuro, para o nervoso, para o sistema nervoso. Ela faz mal para os nervos, para o sistema nervoso. Por isso que é neurotóxica, só para você entender. E essa substância, eles identificaram, não é? Descobriram essa substância e deram o nome de caramboxina. Caramboxina de carambola. E essa xina de toxina. Então, essa toxina, essa neurotoxina, eles chamaram de caramboxina. O que acontece? Se o indivíduo tem problema renal, se o indivíduo tem o rim fraco, ou porque está fazendo hemodiálise, se está fazendo hemodiálise é o rim artificial, não é? Se o indivíduo está fazendo hemodiálise ou diálise peritoneal, ele tem o rim fraco. Ou se tem pressão muito alta, o rim não consegue filtrar essa toxina. E essa toxina não é filtrada pelo rim, ela acumula no organismo e vai produzir o quê? Ela é uma toxina. Então ela vai produzir um efeito tóxico no sistema nervoso que causa confusão mental, porque afetou o cérebro, convulsão, não é? Pode produzir soluço e, infelizmente, morte do indivíduo. Não é? Então, a carambola é uma fruta bonitinha, gostosa. Um indivíduo que não tem nada, que tem saúde boa, maravilhosa. Tudo bem, ele toma o suco, essa neurotoxina, a caramboxina, ela é eliminada no xixi, porque o rim está bom e o rim joga ela para o xixi, joga ela para fora, não acontece nada. Agora, se o indivíduo tem um certo problema renal por conta de pressão alta, e muitas vezes você, meu amigo, tem pressão alta e não sabe, porque a maioria das vezes ela não traz sintomas, você se enche de carambola, e daí? E daí que o teu rim não vai filtrar aquela toxina, a toxina presente na carambola, que é a caramboxina, vai produzir o efeito tóxico
que pode levar você à morte. E que é, viu, Sueli? Ela fala aqui, ó, repetindo, Sueli do Butantã, que ligou aqui pra gente, tem um tio de 72 anos que faleceu, ela não falou hospital, né? Parece que não falou hospital. E ela fala o seguinte, meu tio teve soluço, confusão mental, não falava coisa com coisa, e morte, não é? E os médicos do hospital falaram que, como ele tinha problema no rim, eu falei que ele havia tomado suco de carambola, ele ingeriu carambola em grandes quantidades e, enfim, teve o prejuízo tóxico da caramboxina, tá bem? Então, pessoal, eu particularmente, na minha chácara, na minha casa, eu moro em chácara aqui em Cotia, não é? Essa qualidade de vida a gente não tem em São Paulo, né? Cotia ainda tem uma qualidade de vida boa, graças a Deus. E lá, além de um monte de passarinho, não é passarinho preso não, passarinho da natureza, vem papagaio, arara, tucano, então, tem de monte na natureza ali, não é? Animais silvestres, enfim. E lá em casa eu tenho pé de carambola, é bonito, o pé não é tão alto, é uma árvore estatura pequena, média, e tem a carambola que é bonito, é uma fruta bonita, tem um cheiro gostoso, dá vontade de comer, né? Só que eu não como carambola, não como. Por quê? Não vou pagar para ver. Eu acho que o meu vinho é bom, tal, mas eu não vou pagar para ver. Inclusive tem uma declaração no trabalho do Dr. Miguel Moisés, que é o nefrologista responsável por esse brilhante trabalho que ele fez, da caramboxina. Ele fala que ele não toma e não come carambola. Não vou pagar para ver, tá bem? Então, quem tem problema renal, evite, né? Lá na minha clínica, do Centro Médico Cotia, lá, graças a Deus, tem um movimento grande de pacientes, né? E o meu irmão Ari, ele estava no carro e falou, olha que eu ganhei, tinha 2 carambolas. Eu falei, onde foi isso? Ele falou, foi uma senhora que ela tem vários pés de carambola, ela distribuiu lá para todos os pacientes, uma pessoa boa, não é? Levou fruta e distribuiu para os pacientes que estavam lá, querem carambola, deu carambola. Aí eu falei, Ari, o meu irmão já teve um problema hipertensivo e tal, já teve problema coronariano. Eu falei, Ari, você não pode, expliquei. Ele falou, puxa, eu não sabia, né? Eu vou avisar lá, porque tem lá o vigia, o pessoal da administração, tem pessoas de idade que acho que vão querer tomar essa carambola. Não pode, tem que evitar, tá bom? Beijo grande, viu, Sueli, aos queridos amigos moradores do bairro do Butantã, e meus sentimentos pelo seu tio, tá bem? 42434597 é o nosso telefone, 42434597 é o nosso telefone. O Marcos Araújo mora no Butantã, ele tem um tio de 59 anos que, lá no Instituto Dante Pazanese, Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, fica no Ibirapuera, e foi idealizado, administrado por uma pessoa que eu tenho como santo, né? Que é o nosso querido ex-professor, que mora lá no céu, meu querido professor Adib Jatene, né? E Adib Jatene foi um grande administrador e idealizador do Instituto Dante Pazanese do Ibirapuera, Instituto de Cardiologia de ponta, os melhores do mundo. E ele pede que eu fale sobre a doença de Chagas. Ele não sabia que tinha. Bom, o que é doença de Chagas? O que é isso? É uma doença infecciosa, ou seja, é causada por um bichinho, né? Causada por um protozoário, por um parasita de nome Trypanosoma cruzi. O Trypanosoma cruzi é um protozoário, ele é microscópico, que causa a doença de Chagas. Muito bem. Como é que eu pego esse bicho? O Trypanosoma cruzi, ele vive normalmente no interior de um bichinho que parece uma barata, que tem o nome de triatoma, ou triatomídeo. Esse triatoma, ele parece uma barata. Esse bichinho,
ele é um animal hematófago. O que é isso? Que se alimenta de sangue de mamíferos. Então, o indivíduo que está dormindo, e nesse ambiente que o indivíduo está dormindo, tem esse bichinho, o triatoma, que é o barbeiro. Quando a gente dorme, qual parte do corpo que fica descoberta? O rosto, para a gente poder respirar. O pé, o rosto, a mão, fica tudo, principalmente no frio, fica tudo encolhido lá com o rosto de fora. Se o rosto está descoberto, qual é o local que o bicho vai picar? O rosto, tá certo? E o que tem no rosto do homem? Barba. Daí o nome barbeiro. Por que barbeiro? É um apelido, é um nome popular do triatoma, porque ele pica onde tem a barba, no rosto. Por que o rosto? Porque é onde fica descoberto. Né? Ele pode picar o pé, a perna, a coxa, as costas, não importa. Muito bem. Esse bicho barbeiro, ele tem dentro do seu intestino, não é? Nem todos os que estão infectados, o Trypanosoma cruzi. Esse bichinho, esse protozoário Trypanosoma cruzi. E olha que curioso. O bichinho, ele é desse tamanho. Ele suga o sangue onde picou. E ele tem um hábito estranho. Olha que estranho. Quando ele suga o sangue, ele faz cocô. Ele suga o sangue e faz cocô. Ele tem um arco reflexo assim violento. Ele suga o sangue e elimina fezes. Na fezes dele, não é na picada não. No cocô dele, nas fezes, tem o Trypanosoma cruzi se ele tiver infectado. E aí o indivíduo coça e esparrama as fezes naquele furinho da onde ele sugou. E naquele furinho entra o Trypanosoma cruzi, olha que coisa, e desenvolve a doença. Que doença? Doença de Chagas, que nós estamos comentando. Então, a doença de Chagas é uma doença infecciosa, parasitária, causada por um parasita chamado Trypanosoma cruzi, que é microscópico, não é? E é transmitido nas fezes de um inseto, não é? De nome triatoma ou triatomido, popularmente conhecido como bicho barbeiro ou barbeiro. Muito bem. Aonde que tem esse barbeiro? Normalmente, o barbeiro, essa baratinha, vive em zonas rurais, casas de pau a pique, aquelas casas de madeira, aquelas casas feitas de barro, com ripas de madeira, né? Tem bambu, madeira e barro, não é? Não, mas tem isso, lógico que tem. No interior, região de Minas, interiorzão, aí tem muitas casas que são casas de madeira, casas de ripas de madeira, casas de barro, casas de bambu, não é? E esse inseto, ele habita, essas paredes, né? Que esses vãos, elas abrigam quem? Esse inseto, que é o triatoma, que é o barbeiro, não é? Muito bem. A doença, como eu disse, é causada pelo Trypanosoma cruzi, a doença de Chagas, transmitida pelo barbeiro. Nós dividimos em 3 fases. A fase aguda, qual é a fase aguda? A fase aguda é a fase da picada, onde entra o bichinho. Produz um prurido, um processo pequeno inflamatório no local, que evolui bem. Depois de uma semana, ou menos até, desaparecem os sintomas. A fase indeterminada, que dura de 10, 20 a 30 anos, e a fase crônica. A fase crônica é aquela crônica é longa, não é? A fase crônica, que provavelmente é a fase que está o tio do Marcos, de 59 anos, a fase crônica, que atinge o músculo do coração e o músculo do intestino. Então, de novo, a fase aguda não acontece nada. Uma coisinha aqui, nada. Mas o bicho entra no sangue e esse Trypanosoma cruzi, que é esse protozoário que entra no sangue, ele vai agredir quem? Ele vai agredir, depois de 10, 20, 30 anos, lá na fase crônica, a estrutura muscular. E a estrutura muscular que ele afeta, pode ser o músculo do coração, né? Que no caso do seu tio, músculo cardíaco, e o coração
começa a ter fraqueza muscular. Causando uma fraqueza muscular, o coração começa a crescer para tentar compensar essa fraqueza muscular, e o indivíduo desenvolve o quê? Insuficiência cardíaca. O coração é um órgão muscular oco com função de bomba. Como o músculo está fraco, ele perde a função de bomba. E com isso, o indivíduo tem insuficiência cardíaca. E quais os sinais da insuficiência cardíaca? Cansaço, ele anda, se cansa. O coração não consegue bombar de maneira eficiente, aí começa a inchar os tornozelos, o indivíduo começa a ter pressão alta, não é? Cansaço aos pequenos esforços. O indivíduo, quando o pulmão começa a ficar encharcado, porque o sangue não consegue bombar, acumula sangue no pulmão, esse chamado edema pulmonar. Quando o indivíduo deita, esse sangue vai, e o indivíduo tem muita falta de ar quando deita, ele muitas vezes tem que dormir com 2, 3 travesseiros, muitas vezes dormir sentado pela insuficiência cardíaca. E aí, a doença de Chagas tem cura? Não, não tem cura. O que se cura é os efeitos. No caso do indivíduo com insuficiência cardíaca, o cardiologista, e ele está muito bem assistido no Dante Pazzanese, vai administrar substâncias que fazem o coração bater de forma mais eficiente. Uma das substâncias o chamado digital, né? A digoxina, que são os digitálicos, que são o quê? São gasolinas, né? Vamos dizer, que faz o coração bombar de maneira mais eficiente, não é? Diuréticos para tirar o líquido do organismo, e o indivíduo consegue levar a vida lá na frente, não é? Em alguns casos, a doença de Chagas é tão intensa que o coração entre numa falência, que a única solução para essas pessoas é o que? É o transplante cardíaco. O primeiro transplante cardíaco feito no Brasil, pelo nosso querido professor Eurípides de Jesus Erbini, o indivíduo que foi transplantado, ele tinha doença de Chagas. E o coração dele não bombava mais, e precisou o quê? Fazer um transplante cardíaco, né? Muitas vezes o coração começa a ter quadros de arritmia, ou seja, bater fora do ritmo. Aí, nesses casos, o cardiologista, o médico, coloca um implante de marca-passo, né? Ou pacemaker, marca-passo, para que o coração bata no ritmo normal e o indivíduo melhore o seu quadro de insuficiência cardíaca. Outro efeito também, infelizmente, da doença de Chagas é o efeito na musculatura do intestino, do esôfago, produzindo o chamado megaesôfago, e também no intestino, causando um megacólon. E daí, no intestino, como o músculo que faz o peristaltismo, aquele movimento que leva as fezes para frente, está afetado, é aquele indivíduo que começa, de repente, não conseguir ir no banheiro. Ele fica semanas sem ir no banheiro, não é? E o indivíduo, quando é no esôfago, ele começa a ter disfagia, dificuldade para engolir. Então, ele é aquele cara que fala, nossa, eu só consigo beber líquido. Quando eu vou beber sólido, eu tenho dificuldade, eu tenho que beber líquido junto, porque entala aqui e não desce. É um dos sinais de que o esôfago está com problema, e uma das causas é a doença de Chagas. Eu lembro que o diagnóstico da doença de Chagas é feito por um exame muito barato, chamado Machado Guerreiro. É um exame de sangue, não é? Muito barato, que está incluído naquele check-up quando você doa sangue, não é? Como assim? Se eu dou sangue, além do ato de amor que eu estou fazendo, porque o meu sangue vai ajudar 8 pessoas, não é? 8 pessoas vão ser beneficiadas com o meu sangue. O laboratório, o médico hematologista, ele vai ver se o meu sangue presta. Será que o sangue desse cara presta? E daí? Ele vai examinar. Ele vai ver se tem AIDS, se tem hepatite B, hepatite C, não é? Se tem doença de Chagas, está incluído nesse exame, e você recebe o check-up grátis, não é? Por quê? Porque se você receber sangue de uma pessoa que tem a doença de Chagas, que tem a Trypanosoma cruzi, você vai desenvolver a doença também. Outra forma de transmissão é a transmissão, não é tão comum, de mãe para filho, pela placenta. Por isso que também a doença, não é, está incluído o exame de sangue no pré-natal também, está incluído. Na gravidez deve-se fazer o exame também, não é? A doença de Chagas é uma doença comum, infelizmente. Acredita-se que no Brasil,
Eu estava lendo uma revista médica, inclusive do Dante Pazzanese. O Brasil tem mais de 5 milhões de pessoas com doença de Chagas. Então é um negócio muito sério, não é? 5 milhões de indivíduos. No Brasil, não é no mundo, não. Na América do Sul, acredita-se que tenha mais de 20 milhões. 20 milhões de pessoas. E precisamos o quê? Combater quem primeiro? O barbeiro, o triatoma, não é? Dando melhores condições de moradia, melhorar o que é a infraestrutura das pessoas, dos bairros e das pessoas. Morar em casa de quê? Em casa de alvenaria, de cimento, de tijolo, não é? Manter a casa limpa, né? Não é? Inseticidas e evitar a presença desse bicho. Tá bem? Um abraço grande, viu, Marcos? E aos queridos amigos do bairro do Mutantã. Estamos chegando ao final de mais um Plantão Médico. Quero primeiro agradecer a Deus a oportunidade de estarmos todos aqui com saúde. Agradecer em especial você, meu amigo, minha amiga, que nos prestigia com a sua audiência. E peço um favor, por favor, compartilhe o nosso programa, aí, principalmente no Facebook, para que o maior número de pessoas possa receber nossas informações. Ok? Estou, lógico, à sua disposição. Deus abençoe e até a semana que vem, se Ele assim o permitir. Obrigado. Centro Médico Cotia. Atendemos todas as especialidades médicas. Clínico geral, cardiologista, ginecologista, oftalmo, ortopedista, neurologista, dentre outros. Com preços populares. Ligue 4616-9213 ou 4616-9214. Estamos na Avenida Manuel José Pedroso, número 209, no centro de Cotia. Centro Médico Cotia. A velha porta se abriu, tudo estava como antes, um pouco desbotada pelo tempo, pintura que há anos eu mesmo coloquei ali. E por detrás daquela porta que há alguns anos eu vivia, havia um olhar feliz e tão surpreso, pensando ser miragem o que via. Uma mulher tão rara, o rosto já marcado um pouco pelo tempo. Você ouviu na Cidade FM Dicas de Saúde com Dr. Ailton Ferreira.